Glória a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Uma alegria muito grande estar na casa do Senhor mais uma vez, podendo entoar louvores juntamente com a amada igreja. Quero convidar a você juntamente comigo, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós tivemos a oportunidade de no sábado estarmos juntos, e o Bruno fez a abertura no livro de Filipenses, e eu lembrei do momento de comunhão que nós tivemos aqui, quase viramos a noite, conversando, estando em comunhão, e o Senhor me inclinou a lembrar dessa passagem, e uma frase que ficou muito evidenciada naquela conversa que nós tivemos foi o alicerce, a base, o que nós devemos fazer ali para que nós viemos caminhar com o Senhor, e o Senhor me inclinou até chegar a esse capítulo. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1, quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Podei-vos assentar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te damos graça, Senhor, mais uma vez pela sua infinita misericórdia e graça. Nós te pedimos, Pai, abre, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua mensagem para nós nesta manhã, Senhor. Por isso, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, lemos aí os primeiros 5 versículos desse capítulo 2, a qual o apóstolo Paulo está se dirigindo aí à igreja de Corinto, expressando aí e trazendo esclarecimento sobre o que está acontecendo. Para nós entrarmos um pouco no contexto, a igreja de Corinto era uma igreja dividida, mas Paulo exortava, encorajava, ensinava a palavra de Deus para esses amados irmãos, para continuarem seguindo aí nesta missão, nessa vocação, nesse chamado que é servir ao Senhor. Então o apóstolo Paulo vem trazendo aí no capítulo 2 o seu caráter de pregação, como ele ministra, como o Senhor o usa, como ele trabalha, como ele ensina a palavra de Deus para aquela igreja. Era uma igreja abastecida de dons, era uma igreja também com um histórico problemático de divisões, e do primeiro capítulo até o capítulo 4 é evidenciado essas divisões. Mas nós iremos trabalhar no capítulo 2, iremos dividir aí em 3 partes que podemos observar: Deus, Cristo e também o Espírito Santo. Mas antes de começarmos a trabalhar isso, eu quero te levar ao contexto de Atos, capítulo 18, acompanhe comigo por favor, livro de Atos, capítulo 18, a partir do versículo 1, eu quero ler com você, para você ter a ideia do que estava aí acontecendo na igreja de Corinto. Atos capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atena e rumou para Corinto. E chegando ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto,
que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimidando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com ele, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto judeus quanto a gregos. Depois de Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus era o Messias. Ora, o teor da mensagem de Paulo, que Jesus era o Messias, tanto para judeus, explicando ali aos judeus, e também enfatizando aos gregos. Contudo, estes se opuseram e proferiram insultos graves. Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre vós as próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou me dedicar-me aos gentios. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O apóstolo Paulo chega em Corinto, encontra aí homens e mulheres que professam a mesma fé. Para não ser pesado, continua a trabalhar em tendas, que era a sua profissão, junto com os outros amados irmãos. Mas todos os sábados, Paulo ia à sinagoga, ensinar, apregoar, falar, principalmente para os judeus, que Jesus sim era o Messias. Era anunciada essa mensagem a eles. Mas olha, mesmo ouvindo a mensagem da verdade, haviam naquele meio pessoas que não acreditavam, que rejeitavam a mensagem que Cristo era o Messias, o ungido e o escolhido. Paulo, se apercebendo dessas coisas, diz: a minha tarefa eu fiz, eu anunciei quem é Jesus. Agora, se vocês não querem receber, o que eu posso fazer? Diz a palavra do Senhor que ele sacudiu as suas vestes, como Jesus deu ordenança aos discípulos, dizendo: entra na cidade e deixa a sua paz. Se não receberem a sua paz, tome a sua paz de volta, sacuda os seus pés e siga para o próximo destino. Paulo fez da mesma maneira. Anunciou, apregoou, mas as pessoas não queriam receber a mensagem de Cristo. Não queriam acreditar que Jesus era o Messias. Mas ele continuou o seu caminho, o seu propósito. Irá pessoas na nossa jornada que não irão nos escutar, não irá dar a atenção necessária para uma mensagem tão importante que é chegado o reino dos céus. Isaías diz no capítulo 53, no versículo 1, que quem deu crédito à nossa pregação? Se negaram esses homens cheios do Espírito Santo, de autoridade, de graça, de poder, de misericórdia do Senhor, será que conosco não irão fazer da mesma maneira? Mas há um diferencial em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele nos chamou para semear. E mesmo se pelo nosso caminho um ou outro não escutar, não desfaleça, não desacredite, continue, persevere, anuncie que é chegado o reino dos céus. Aleluias! Continuando no versículo 7 do capítulo 18 de Atos, diz assim: então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado na sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Em contrapartida, haviam outros que estavam ouvindo, atentos, ao qual seu entendimento foi aberto pelo poder da palavra de Deus, e eles começaram a crer nas palavras do apóstolo Paulo, que era inspirada pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluias! Iremos perder batalhas sim, mas também iremos ganhar batalhas. Pessoas irão se achegar ao reino dos céus, e o Senhor irá transformar essas pessoas, e elas virarão anunciadores do Evangelho de Cristo. Aleluias! Numa certa noite, versículo 9, o Senhor falou com Paulo, por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo,
continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Aleluias. O próprio Deus vai lá e visita o apóstolo Paulo, dizendo: persevera, continua, não desiste. Há muitas pessoas aí nessa cidade que me convém chegar a palavra e ser convencidas através desta própria palavra a me servirem. Há pessoas que eu quero salvar aí. E qual é o instrumento necessário, usado para essas pessoas venham convencer, a ser convencidas pelo Espírito Santo, melhor dizendo? Só há uma ferramenta, e a palavra de Deus. Aleluias! Agora eu quero voltar com você aonde nós lemos. E começar a tratar aí uma trajetória, trazendo os aspectos, os atributos de Deus, através da palavra do Senhor. Onde nós lemos do versículo 1 ao versículo 5, Paulo vai falar do evangelho da cruz. Vai trazer aí todo o plano e também enfatizar Cristo em suas palavras. Depois que nós ouvimos o contexto ao qual Paulo chega em Coríntios, depois da saída de Atenas, a qual começa a trabalhar, a qual começa a pregoar, a qual foi por alguns negado e por outros aceito, a qual foi fortalecido através do Senhor de uma visão e também prometido algo, que o Senhor tinha uma promessa naquela cidade de alcançar mais pessoas. Capítulo 2 de Coríntios. E no versículo 1, onde nós lemos, ele diz: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós, minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas se constituíram sem demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo enfatiza o evangelho da cruz. Diz que ele não vem com a sua persuasão humana, com o seu conhecimento humano, para convencer as pessoas a seguirem Cristo. Convencer os judeus que Jesus era o Messias e anunciar aos gentios que o caminho, a verdade e a vida vem através de Cristo nosso Senhor. Ele disse: eu não venho com o meu conhecimento, e o apóstolo Paulo tinha muito para fazer isso. Nem persuasão humana que ele podia convencer, sim, por causa do seu conhecimento, mas ele vem que em temor e tremor, obedecendo a Deus, sabendo quem Deus é, e anuncia todas essas coisas. E agora eu tenho uma pergunta para nós, e claro, a Bíblia vai nos dar esse respaldo. O que é o poder de Deus? Que ele enfatiza no final do versículo 5, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, vai dizer: palavra da cruz, poder de Deus. É o título acima do versículo 18. E eu vou ler para você. Olha o que diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluias. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o homem não conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem.
Ele fala, é através da mensagem da cruz. O poder de Deus está intrínseco, envolvido, através dessa mensagem, que é pura, viva e eficaz. Somente quando liberamos essa mensagem, talvez através aí do conhecimento que Deus nos proporcionou, e o poder do Espírito Santo vai trazer esse convencimento ao homem a mudar de caminho, a se converter e se chegar a mais próximos de Deus. Este é o poder de Deus. Ele continua no versículo 22, porque tanto judeus pedem sinais, como gregos proclamam sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é um motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto os gregos, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluias. Ele enfatiza que o poder de Deus está em Cristo, e a sabedoria de Deus também está em Cristo, a qual ele é a base para que todo aquele que crê nele venha a ter a vida eterna. Então, do versículo 1 ao versículo 5 de 2 Coríntios, ele enfatiza o evangelho da cruz em Cristo, o nosso Senhor. Continue comigo, versículo 6, do capítulo 2 de 1 Coríntios. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade, aqueles que já conseguem observar a palavra. Não me refiro, entretanto, à sabedoria que desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, que é o próprio Cristo, que é o Senhor, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Aleluias. O apóstolo Paulo agora enfatiza sobre o eterno plano de Deus, que está em Cristo, dizendo que ele separou o Senhor para esse plano, sendo um ícone principal de toda essa jornada e trazendo toda a sabedoria, todo o entendimento em Cristo, para aqueles que o venham escutar, o venham crer e venham saber que Ele é sim o plano de Deus, encarnado, vivo, o nosso Senhor Jesus. Ele enfatiza aqui que nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, porque se não fosse, tivesse compreendido, não tinham crucificado o Senhor, não tinham feito o que fez. Mas nós sabemos muito bem que Cristo necessitava ser entregue, ser morto, ser crucificado, para que eu e você viéssemos ter a oportunidade de hoje sermos chamados filhos de Deus. Mas se tivesse compreendido esse entendimento, eles não iam fazer o que fazem, mas sim irão crer no unigênito do Pai, ia ter o passaporte aí, o ingresso, a sua fé balizada no Senhor, para acreditar que Ele veio para nos salvar e não nos condenar. Continuando, no versículo 10, para frente ele vai enfatizar aí a ação do Espírito Santo, aquele o qual tem todo o poder, todo o entendimento, e usa toda essa graça em nós para nos abrir o nosso entendimento e seguir a Cristo. Aí ele fala, Deus, todavia revelou a nós por intermédio do Espírito Santo, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser
o espírito do homem que nele reside. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. No entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm um Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. O apóstolo Paulo traz ênfase aqui ao Espírito Santo convencendo o homem do pecado. E ele faz um paralelo, ele divide as pessoas que compreendem e as pessoas que não compreendem. Porque ele fala que esses assuntos são discernidos, compreendidos espiritualmente. As pessoas que não têm o Espírito Santo, a mensagem que soa em seus ouvidos é que é loucura o que nós apregoamos, o que nós dizemos, que Cristo ressuscitou, que Ele vai vir nos buscar, que é uma promessa para nós. As pessoas que não são convencidas e não têm o seu entendimento aberto pelo Espírito Santo, elas olham para nós e nos declaram como loucos. O apóstolo Paulo viveu muito bem isso, quando ele falou para Festo sobre o caminho, sobre o que ele havia feito, como Cristo encontrou ele no caminho de Damasco. Festo chegou a uma conclusão e falou para o apóstolo Paulo: as letras estão te deixando louco. Isso é impossível. Para ele, a compreensão das palavras do apóstolo Paulo era loucura. Mas para nós, que somos convencidos pelo Espírito Santo, e somos ministrados todos os dias, para nós é salvação, graça e misericórdia. O apóstolo Paulo fala para ele, responde e fala: Festo, não, estou em pleno juízo. Quem é louco é você, que não está compreendendo a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Então, quando iremos anunciar essa mensagem, podemos ter alguns embates, alguns confrontos, algumas ideias contrárias sobre o que estamos ministrando, sobre o que estamos falando. Mas entenda, essas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de serem ministradas pelo Espírito Santo, mas elas precisam ser apregoadas à verdade, que Jesus é o Messias, o escolhido, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Como serão libertas da escravidão do pecado se não escutam o Senhor, se não ouvem a verdadeira justiça que vem de Deus, se não compreendem o real momento que estão? Qual é o único instrumento que pode trazer essa clareza de entendimento? É a palavra do Senhor, é o poder de Deus, a qual é ministrada pelo Espírito Santo, a qual foi aí inspirada em homens e mulheres a escrever e nos deixar um material riquíssimo, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo vem atuante sobre essas coisas. Falando da igreja de Corinto, havia aí divisões. E para nós trazer com clareza, no capítulo 1 diz que um falava que era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro, e outro dizia que era de Cristo. A igreja estava dividida. E o apóstolo Paulo vem trazendo todas essas recomendações, dizendo: vocês têm que ouvir o poder de Deus, você tem que se atentar na palavra, você não pode deixar que é de um ou é de outro, todos nós somos de Cristo. E nós estamos falando fora da igreja, dentro da igreja, a qual o apóstolo Paulo estava trabalhando com entendimento e sabedoria para trazer o esclarecimento a essas pessoas. Somos de um só. Paulo pode regar, Apolo também pode regar, Pedro também pode semear, mas o único que dá crescimento é Cristo, é o nosso Senhor. Ele é o dono da lavoura, Ele é o dono da igreja.
Ele é que dá o crescimento. Então tudo isso acontecia dentro da igreja de Corinto. E chegou até os ouvidos do responsável da igreja. E ele foi instruir através do quê? Qual foi o instrumento que ele usou? A palavra do Senhor. É o mesmo que nós devemos fazer. É a mesma ferramenta que devemos utilizar. A palavra do Senhor. Ministrando nos corações e pedindo para Cristo, através do teu Espírito Santo, derramar misericórdia e graça, para que as pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor, venham compreender e se converter dos seus maus caminhos. Essa é a mensagem, quando Jesus diz que é chegado o reino dos céus, é a oportunidade do pecador ouvir a mensagem e se converter dos seus maus caminhos. Essa é a nossa missão. Na igreja sempre há esse público. E nós conseguimos encontrar em algumas passagens bíblicas essa divisão, a qual Cristo também disse nos evangelhos, a qual está escrito na Bíblia, e são conhecidíssimas. Eu anotei algumas para nós viemos ter aí um pouco de clareza. Ele vai falar sobre a casa na rocha e na areia. Aquele que compreendeu, casa na rocha. Aquele que não compreendeu, casa na areia. Ele vai falar sobre o joio e sobre o trigo. Estão no mesmo lugar, no mesmo momento, ouvindo a mesma mensagem, mas um se inclina, reverenciando a Deus, o outro continua de pé, mas não gera frutos. A mesma mensagem diz que é uma porta estreita e outra larga. Aqueles que compreenderam, passam pela estreita. Aqueles que não compreenderam, passam na larga. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, a partir do 22, o fruto do Espírito, que foi dito aqui pela nossa irmã Aline na quarta-feira. Aqueles que compreenderam e são cheios do Espírito Santo, exalam esses frutos. Mas aqueles que não compreenderam, que não é o habitar do Espírito Santo, geram os outros frutos que não condiz com a palavra de Deus. Continuando, no mesmo livro de Coríntios vai falar que aqueles recebem o alimento de leite, é o começo da jornada, mas uns são mais maduros e recebem alimentos mais sólidos, ao qual traz a compreensão de qual verdadeiro é o caminho e como está na sua fé. São as crianças e os adultos na fé. Nos evangelhos também diz sobre as noivas prudentes e as noivas loucas. Também diz que um está num campo, um será levado e outro será deixado. Dentro do nosso contexto, há divisões. Nós devemos saber como trabalhar essas divisões, sanar essas dúvidas, se aproximar dessas pessoas e conduzi-las ao caminho correto, ao caminho de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu a carta, por isso ele vem mostrando todas essas coisas. E ele diz também que por um momento é por carta. Mas qual o apóstolo Paulo que queremos receber? O misericordioso ou o duro? Qual momento nós queremos viver? O da graça do Senhor ou da correção e do juízo? Ele vem enfatizando todas essas coisas, nos mostrando e trazendo uma reflexão de como devemos estar e de como estamos. A Bíblia nos confronta em todo momento, trazendo para nós a oportunidade de nos avaliarmos e olharmos como estamos perante a obra do Senhor, a nossa jornada, o nosso caminho, a nossa família. Alguém de fora observou todas essas coisas em Coríntios e chegou para Paulo e falou: Paulo, está acontecendo algo muito estranho na igreja. As pessoas estão falando que são de um e são de outro, mas não estão falando que são de Cristo. Há muitas bandeiras levantadas no nosso tempo. Há muitas igrejas defendendo o seu próprio querer, e não o querer de Cristo, e não a vontade de Cristo. Mas, meu amado irmão, nós estamos no momento certo, na hora certa e no ministério certo. Porque só há uma bandeira levantada aqui, e essa bandeira é a de Cristo, é a do Senhor.
avaliarmos aonde estamos e como estamos, faz diferença. O apóstolo Paulo trouxe esse diagnóstico. Ele observou como estava e quem ele conhecia. Uns não aceitaram a sã doutrina, seguiram seu próprio caminho. Nós conhecemos pessoas que também já fizeram isso em nossa jornada. Outras não. Ouviram, compreenderam a mensagem. E no seu coração ardeu a vontade de continuar, de perseverar, dizendo: eu sou um pecador, eu preciso estar com Cristo, eu preciso ser ensinado por Ele em todo o tempo. Por isso permanece, por isso fica, por isso não desiste. Infelizmente, a mensagem do livro de Coríntios é totalmente atual. Há uns que ficarão pela jornada, outros perseverarão até o fim. E nós? Em qual grupo queremos estar? Em qual momento estamos de fé? Se nós estamos aqui essa manhã, Deus nos deu uma oportunidade riquíssima de continuar a ser ministrados pela palavra do Senhor, de continuar a perseverar na vontade de Cristo e anunciar lá fora que é chegado o reino dos céus. Para finalizar, o versículo 15 e 16 do capítulo 2 de Coríntios diz assim: contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas essas coisas. Ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós, o que fomos convencidos pelo Espírito Santo, ao qual somos morada, somos templo dele, todavia, nós temos a mente de Cristo. Aleluias. Que cada vez mais o Senhor venha nos dar essa oportunidade de ter a mente de Cristo, de pensar como Ele, de agir como Ele, de ser um instrumento usado para alcançar as outras pessoas, porque essa é a vontade de Cristo, é o pensamento dEle, é qual Ele nos propôs a fazer, a semear nessa seara, ao qual é grande e tem poucos os ceifeiros, anunciando que é chegado o reino de Deus. Aleluias. A mente do Senhor é que nós devemos amar o nosso irmão, anunciar essa mensagem, e cada vez mais, dar toda a honra, todo o crédito ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor.